Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o nosso episódio 50. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui do meu lado direito o meu amigo Lucas Abreu. Oi, Lucas! E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? E do meu lado esquerdo, o meu amigo Gustavo Azevedo. E aí, Gusta? E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? Hoje a gente tá completando 50 episódios, aê! Na verdade é mais que isso, a gente deu umas trapaceadas, tem os episódios especiais, os extras, mas assim, na nossa contagem regular, 50 episódios. E nessa terça-feira, dia 12 de abril, o Meia Pantufa completa também um aninho de existência. Então, ó, comemoração dupla aqui no Meia hoje. E pra comemorar essa data, a gente resolveu fazer um episódio especial essa semana. Quem é ouvinte do Meia Pantufa desde o começo já deve ter reparado que temos vários quadros. O Meia Opinião, de Terno e Pantufas, Lista e Meia, Meia Hora, Sem Meias Palavras. Nossa, é muito, né? A gente tem vários quadros. Cada um desses quadros tem um tópico diferente pra gente tentar abranger tudo que a gente mais gosta no entretenimento. Filmes, séries, minisséries, premiações e tudo que envolve cinema e TV. A gente também recebeu convidados, fez novos amigos e quer continuar trazendo pra vocês muito mais conteúdo. No especial de hoje, a gente tira os nossos smokes do armário, pega o champanhe e faz um de terno e pantufas diferente. Ao invés de falarmos de um diretor específico, cada um trouxe um diretor favorito para falar um pouquinho sobre a obra dele. Nossa, vai ser uma rasgação de seda hoje, hein? O que mais chama a nossa atenção e até mesmo um eventual bomba ou filme ruim. Claro que deu trabalho, já que a lista de cineastas que a gente admira jamais caberia num episódio só. Nossa, que dirá, eu fui resolver o meu hoje. Mas hoje a gente vai tentar dizer para vocês como o trabalho desses diretores acabou trazendo a gente aqui, se arriscando num podcast de cinema. E a gente também quer saber quais são os diretores preferidos de vocês. Quem foi que fez vocês se apaixonarem por cinema? Quem que ainda faz vocês pagarem ingresso, faz vocês se empolgarem, faz vocês quererem falar com os amigos até encher o saco? Fala com a gente nas nossas redes, Instagram ou Twitter, no @meiapantufa, porque a gente quer saber. Aliás, se a gente chegou a ter um ano de podcast, é só porque vocês têm apoiado bastante o nosso projeto. Sem mais delongas, tá na hora da gente começar o de Terno e Pantufas, nossos diretores favoritos. De Terno e Pantufas. Antes de passar pro primeiro do episódio, eu queria fazer aqui um breve disclaimer pra falar que a gente não vai tratar esse episódio como uma eliminação desses diretores mais pra frente, né? Talvez a gente queira aprofundar bem mais em alguns caras aqui. A gente tem escolhas excelentes aqui na nossa curadoria. O Lucas já falou que ele demorou pra escolher, inclusive, porque tem tanta gente foda que a gente tem que pensar. Algumas eliminações que foram dolorosas. Acho que teve até um conflito interno, assim, né? Tipo, será que esse é mesmo o meu diretor favorito? Nossa, mas o outro vai ficar triste se ele ficar sabendo disso. Vai ter um problema. Então, assim, a gente não está eliminando esses diretores de um episódio só deles. A gente tem muito tempo, muita vontade de fazer trocentos episódios diferentes aqui ainda sobre diretores. Mas fizemos essa escolha baseada em gostos pessoais e capacidade de evitar brigas, ou de causar brigas aqui no podcast. Sabe o que a gente podia fazer pra ter bastante interação com a galera? Porque assim, a gente sabe que cada um tem um diretor favorito aqui, né? E aí depois a gente poderia fazer, assim, ter 30 segundos de defesa, e aí a gente defende por que as pessoas devem assistir o nosso diretor, e depois a gente joga lá no Instagram a votação. E aí o mais votado vai ser o próximo de Terno e Pantufas. Eu acho justo. Em ano eleitoral, a gente faz debate, réplica, tréplica, e aí decide. Tipo assim, Exatamente. O que é que o Kubrick acha sobre transporte público? E a gente fica... A gente vai começar então com o Lucas. Lucas, quem você trouxe... Nossa, vai soar igual o Silvio Santos. Quem você trouxe hoje pra Porta da Esperança? Gente, mas foi um dilema tão grande eu escolher um só, que eu tenho assim um top 5. Tem 5 diretores ali que eu sempre... são os meus favoritos, mas eu nunca consegui escolher um, assim. O Luiz sabe, tem dia que eu falo que é um, tem dia que eu falo que é outro, mas tem um que... o que eu escolhi hoje é o que geralmente eu sempre... É o que geralmente é o primeiro. Geralmente é o primeiro. Às vezes sempre quando... tá na pauta. Por exemplo, o Tarantino tá na lista. Aí sai um filme do Tarantino e fala, nossa, não, é o Tarantino.
Mas aí passa, o tempo passa e aí o Scorsese volta pro topo da lista. Eu vou falar do Martin Scorsese, que tá velhinho já, ainda lançando filme até hoje, graças a Deus. Scorsese faz 80 esse ano, gente. O que eu mais gosto do Scorsese, e por incrível que pareça, eu não gosto do mais clássico dele, que é o Taxi Driver. Que é o que, depois que lançou Coringa aí, é o que tá sendo mais falado, né, dos anos pra cá. Mas aí eu já vou pegar aí no seu calo. Eu não sei se dá pra gente falar isso do Scorsese, não, hein? É? O Scorsese tem tanto filme clássico, cara. Ele tem tanto filme de primeira linha. Outras pessoas falariam que é Os Bons Companheiros, Touro Indomável. Cara, Não, ele tem, ó, só pra... Se a gente for pegar uma lista rápida aqui dos filmes do Scorsese, a gente tem Os Bons Companheiros, Taxi Driver, O Irlandês, que é o mais recente, O Lobo de Wall Street, Ilha do Medo, Os Infiltrados, Touro Indomável, Cassino, Gangue de Nova York, Caminhos Perigosos, só tem filmaço. Não tem um filme ruim. Tem um ou outro aí que eu não goste, assim, que eu gosto menos, digamos assim. Que eu gosto menos, mas que você olha pro filme e você fala, cara, não tem como você falar que essa atuação é ruim, que esse roteiro é ruim. Às vezes você não te chama tanta atenção alguma coisa ali no filme. Porque às vezes eu acho que a gente fica até comparando, né? A gente gosta do diretor, acho que tanto com o ator quanto com o diretor acontece. A gente fica comparando, assim. A gente vai com a expectativa e fica, nossa, mas aquele outro trabalho dele é melhor, não, mas ele tava melhor nisso. E óbvio que o Scorsese começou a fazer filme desde muito antes da gente nascer, né? Então, a gente não assistiu a obra dele em ordem cronológica. Acho que ninguém aqui, né? Então, eu vi as obras dele mais recentes e depois que, quando eu me tornei fã dele, que eu fui buscar, né, esses filmes mais clássicos dele, igual O Cabo do Medo, O Rei da Comédia, Caminhos Perigosos, Taxi Driver, que são filmes mais lá do começo da carreira dele. Cabo do Medo não, Cabo do Medo já é ali de 91. Mas esses outros todos são ali de final dos anos 70 para anos 80. O que mais chama atenção no Scorsese pra você, assim? Eu ia Qual que é a veia, assim, do cara? Tipo, que você bate o olho e fala assim, meu Deus, esse filme é do Scorsese, eu preciso rever, eu preciso ver. E Deixa eu fazer um complemento, inclusive. Além do que te chama atenção no Scorsese, complementa a sua resposta pensando o seguinte. Eu vou apresentar... Para uma pessoa que nunca viu nenhum filme do Scorsese na vida, eu vou apresentar o Scorsese de acordo com uma característica dele, assim. Qual seria a apresentação que você faria do Scorsese para essa pessoa, sabe? Cara, se for pra apresentar o Scorsese, pra mim é o jeito que ele conta a história. É o jeito que ele coloca o roteiro na tela. Porque uma coisa que a gente sempre fala muito aqui, inclusive, acho que é até uma máxima, né, quando a gente vai falar de filme. O melhor jeito de você colocar alguma coisa em tela é você mostrar. Não me conta, não me fala, me mostra. É o que eu e o Gustavo, a gente gosta muito do Nolan. O Luiz gosta menos um pouco, mas ele é conhecido por explicar muitas coisas. E é uma coisa que a gente sempre critica dele, né? Só que o Scorsese, se você for ver os filmes dele, ele consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só que ele faz isso com uma perfeição, que é uma injustiça tão grande esse homem ter só um Oscar até hoje, como diretor, que eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas enfim, se for falar uma característica do Scorsese, é como ele coloca o roteiro em tela, cara. É como ele começa a contar a história dele. Quando você vê um filme do Scorsese, ele sempre tá focado em personagens que estão problemáticos, que estão em busca de resposta dentro daquele mundo que eles vivem. Basicamente, vai ser sempre isso. Ele nunca tem ali um mocinho, um herói. Ele sempre pega personagens plurais, assim, pra mostrar ele gosta de trabalhar bastante as camadas do personagem. Ele não faz um filme julgando o personagem. Ele não faz o filme falar, olha, no final você vai ver que todas essas atitudes dele são ruins, ou que foi... Você termina um filme do Scorsese questionando tudo que o protagonista fez. Então, pra mim, resumindo, é como ele conta a história e como ele aborda os protagonistas. Com essa pluralidade, essas camadas que ele trabalha, tanto a história quanto o protagonista. A gente falou muito sobre isso também num outro cara que faz isso, que é amigo dele, né? É o Coppola também, né? Que faz isso muito bem em Poderoso Chefão. E aí o Scorsese vai fazer os filmes dele de máfia. Ele é muito conhecido por fazer os seus filmes de máfia. Os Bons Companheiros, Cassino, o próprio Irlandês, Os Infiltrados, né? Que tem uma pegada ali mais policial também. Os Bons Companheiros é um clássico, né? Filme de máfia. Pra mim tem uma cena ali, o Scorsese também ele é muito conhecido por ter os cenários, as ambientações dos filmes dele muito detalhistas, muito detalhadas, muito completas. Você vai assistir Cassino, você vê um cassino enorme ali, cada detalhe, até na roupa de quem tá lá, das máquinas que estão no fundo, enquanto eles estão falando, você sente que você tá ali dentro de um cassino, que aquilo ali realmente existe, você é transportado muito rápido pra dentro do universo da história que ele tá te contando.
Em Os Bons Companheiros, tem uma cena que eu gosto pra caramba, que é uma cena que o protagonista, ele tá lá com a menina que ele acabou de conhecer, tudo, e ela conta pra ele que teve... Agora eu não me lembro se era o namorado ou ex-namorado dela, que bateu nela. E aí ele pega e vai tirar satisfação, ele desce do carro, e isso é um plano de sequência, essa cena. Plano de sequência bem curto. Ele desce do carro e vai até o cara tirar satisfação, você acha que ele vai trocar ideia, ele chega com uma arma na mão, assim, e dá uns murros, assim, no cara, e começa a sangrar, assim, na mesma hora, e não tem um corte. É uma cena que não tem um corte. O cara, ele tá dentro do carro conversando, ele desce, ele vai no outro, ele bate e volta pro carro. E não tem um corte. O plano de sequência mais famoso do Bons Companheiros é o de abertura, inclusive. É o de abertura. Que é fantástico. A abertura do Bons Companheiros é impressionante de linda. Porque ele não é um plano de sequência que é padrão, que é quadradinho. Ele tem uma câmera muito ousada. Ela passeia bastante, ela vai e volta, assim. Ela vai mudando a angulação. Uma coisa que o Spielberg gosta muito de fazer. É curioso porque eles são todos amigos, né? Coppola, Spielberg e Scorsese, que ele pega a câmera tá acompanhando uma pessoa, mas aí a cena tá tão ensaiada que a outra pessoa que tá lá no fundo, ela tá indo pra outra direção e aí a câmera simplesmente para de acompanhar um e começa a acompanhar outro. É toda uma dança, né? Eu acho que devia ter vídeo de bastidor de todo filme que tem muito plano de sequência. Pra gente poder ver como é que o câmera tá operando. Porque, assim, é um trabalho incrível. É engraçado você falar isso do Scorsese porque você não mencionou a palavra violência nenhuma vez. E eu acho que se eu fosse definir o Scorsese em uma palavra, seria violência. Em duas, seria violência e ambientação. Ele é um cara muito bom de ambientação. É impressionante como ele consegue te botar dentro dos filmes dele muito rápido. O primeiro filme dele que eu vi cronologicamente, né? Não foi o primeiro filme dele que eu vi. Mas o filme mais velho dele que eu vi foi o Caminhos Perigosos, que eu acho muito melhor que Taxi Driver. Vale constatar. Caminhos Perigosos é um filme muito interessante porque ele é... Sabe a gente falar do roteiro de Licorice Pizza, por exemplo? Da falta de história? Você sente um pouco de falta de história ali no Caminhos Perigosos, sabe? É um cara que ele tá se ambientando aquele grupo de gangues da Nova York dos anos 70. E ninguém faz uma Nova York dos anos 70 tão espetacular e convidativa quanto o Scorsese, né? Tanto é que o Todd Phillips estava copiando ele aí em 2018 com o Coringa. Sim. Aquele mesmo tom, aquela mesma ambientação, aquele mesmo peso daquela cidade suja e violenta e escura e sombria, sabe? E ao mesmo tempo muito vibrante, uma comunidade muito barulhenta, muito expressiva e tal. E o Scorsese é um mestre em fazer isso, cara. Em te colocar pra dentro do filme em qualquer situação. Você compara, por exemplo, Caminhos Perigosos com o Lobo de Wall Street, que são filmes radicalmente diferentes, de ambientes diferentes, de épocas diferentes, e você sente essa ambientação instantânea, sabe? Com 5 minutos você já tá completamente dentro do que aquele cara quer te mostrar, daquele mundo, daquelas pessoas, daqueles comportamentos, você já embarca de cara, e ele é muito bom em fazer isso, e não é tão simples, sabe? Porque geralmente a gente entra receoso nos filmes, né? A gente tem... Se a gente não vai pelo diretor, que assim, a gente sabe que esse cara não erra a mão. Se a gente vai num filme aleatoriamente assim, a gente custa suspender a descrença, né? A gente vai, peraí, eu vou ver o que esse filme vai me entregar primeiro pra eu decidir se eu vou abraçar ele ou não, se eu vou me ambientar ele ou não. Então, não dá pra falar de Scorsese sem falar de violência, né? Não só violência, é violência, sexo, drogas e... Enfim, tudo que tem de podre, assim, tipo, ele é muito intenso nos temas, né? Eu acho que o mais legal do Scorsese, inclusive, assim, eu já vou fazer um disclaimer pra mim, porque eu não sou muito da pegada do Scorsese, vocês sabem, principalmente do começo da carreira. Eu realmente não sento pra assistir Taxi Driver, já assisti, tem até amigos que assistem, mas não é um filme que... Não é um filme mas que, aqui assim... nenhum de nós três achamos Taxi Driver um puta filme, sabe? É uma coincidência, assim. Acaba de... Scorsese que não acha Taxi Driver lá, essas coisas. O melhor, assim, a obra-prima. E eu sou muito da pegada contemporânea dele. Eu acho que os últimos trabalhos que ele fez, principalmente o Lobo de Wall Street, é força total, mostra que o velhinho tá com tudo no cinema. E uma das coisas que eu mais gosto no Scorsese, principalmente desses trabalhos contemporâneos dele, é que como ele é um diretor muito veterano e muito conceituado, e todo mundo tem
medo / respeito por ele, eu acho que ele chega no set e põe uma energia pros atores que não é qualquer diretor que põe. Ele faz os atores atuarem de uma forma muito ousada, muito inovadora, e eu acho que isso é uma das melhores atribuições que eu daria pra ele. Já que a gente tá falando assim, o que tem de melhor no Scorsese? Não é necessariamente o tema, porque assim, violência, sexo, droga tá espalhada em tudo quanto é série. Tem isso em Elite, né? Mas em Scorsese é diferente. É como ele lida com o tema, a seriedade que ele trata as coisas, é a causa e efeito, né? Os personagens, eles realmente tomam né? Eles morrem se eles fazem merda, eles são instáveis, eles tratam as pessoas mal mesmo, porque é assim que as pessoas fazem. A maioria dos filmes dele, assim... Agora eu vou falar mais sobre os últimos, né? A maioria dos filmes deles tem muita... A gente entra muito na cabeça do personagem principal, né? Por que os filmes preferidos dele tem o DiCaprio? Agora eu tô aqui pensando. E o De Niro. Então, ele é conhecido por fazer essas parcerias longas aí, né? Quando ele começou era com o De Niro e o Joe Pesci sempre como coadjuvante ali, mas o De Niro sempre como protagonista. E aí o De Niro foi passando ali pra coadjuvante nos filmes dele, até ir sumindo e veio o DiCaprio. Eu acho que o primeiro filme que o DiCaprio faz com ele é Gangue de Nova York. Aí dali pra frente, todo o filme do Scorsese... Nossa, Gangue de Nova York é incrível. Nossa, então, aí pronto. Estatuto aqui, eu vou assinar. Eu realmente gosto da fase contemporânea dele. Ele começa ali, né, com Gangue de Nova York. Tem uma coisa que é legal de falar sobre o Scorsese, que é o Scorsese... Eu acho que essa é uma das coisas mais interessantes de falar sobre ele, porque quando a gente pega esses grandes diretores, esses caras, especialmente esses caras que começaram ali na década de 70, que eles acabaram virando a hegemonia dos grandes diretores que a gente vê hoje, o Scorsese é um cara que não é o adepto do written and directed. Ele não é necessariamente o roteirista de grande parte dos filmes dele. Ele escreveu o roteiro de 2 dos melhores. Ele escreveu o roteiro de Caminhos Perigosos, escreveu o roteiro de Os Bons Companheiros também. Também escreveu o roteiro de Cassino e tal. Mas tem grandes filmes do Scorsese que não foi ele que roteirizou. Alguns foram Paul Schrader, outros foram outras pessoas. Então, é legal esse aspecto, porque é um cara que consegue pegar o trabalho dos outros de escrita e consegue transformar num puta filme. Eu acho que é até um sinal de, assim, de fugir um pouco do ego, sabe? No sentido de, olha, talvez eu não seja a melhor pessoa pra escrever isso aqui. Talvez eu não seja o melhor roteirista da face da Terra. Então, às vezes, é melhor eu pegar um roteiro de alguma outra pessoa que escreveu um puta roteiro, de um roteirista rodado e tal, e eu fazer o que eu faço muito bem, que é dirigir. Que é contar essa história, a ideia não tá na sua cabeça, tela. Né? Então, assim, é uma característica muito legal de apontar sobre ele, porque geralmente quando a gente faz de terno e pantufas, quando a gente fala sobre diretores, a gente costuma falar de diretor-roteirista, porque os caras querem o projeto pra eles, né? É autoral, o projeto é inteiro meu, eu faço tudo. E o Scorsese não necessariamente. Ele tem alguns roteiros, mas ele tem muitos grandes filmes que não foram escritos por ele. E isso é uma coisa muito relevante da gente dizer. E é legal do Scorsese também, porque nesses vários anos, ele tem muito filme parecido, mas ele tem alguns filmes que fogem da casinha também, é o ponto, né, que eu queria chegar. Ele tem umas fases da carreira dele, né? No começo, ali, anos 70 e 80, ele tem essa fase mais urbana, e como o Gustavo falou também, ele mostra tudo que tem de podre, né? Então, quando ele vai fazer esses filmes mais urbanos, ele mostra podridão mesmo ali, a galera que é envolvida com máfia, o próprio Travis Bickle ali no Taxi Driver, que é um cara revoltado ali, praticamente um fascista, que tá sozinho ali na cidade. Incelzão, ele é incelzão. Um incel, exatamente, um incelzão. Um incel, quando a gente nem tinha esse termo ainda. Mas aí ele vai pra fase dele ali dos anos 90 e ele fica na máfia. E aí depois ele vai pra uns filmes bem diferentes. Então, uma coisa que me chama muita atenção nele é que eu já gostava dos filmes dele, e ele sempre escolhe assim uma temática que ele fica durante anos nela. Só que aí de uns anos pra cá ele começou a oscilar ali. Ele começou a fazer umas coisas diferentes. Apesar dele manter o estilo dele, uma coisa que a gente falou aqui no começo, que é uma que você já bate o olho e vê que é um filme do Scorsese. Ele te prende no começo, ele já te transporta ali pra aquele mundo, ele ambienta aquilo lá muito bem, e é sempre uma história que parece que ela é meio corrida no começo.
É uma coisa que você não pode desgrudar o olho da tela, que ela vai... Olha, esse é fulano, que mora aqui com fulano, que isso aconteceu assim, assim, assim. Quando você vê, você já tem um monte de informação, você já tem dentro daquilo, e aí Ele não gosta de começa... gastar tempo com introdução, né? É. Ele vai tipo, ó, é isso aqui, pega aqui rápido, porque eu tenho muita história pra contar. Pega aqui o nome desse fulano, o que ele tá fazendo, onde eles estão, beleza. Na hora que vambora. começa, você acha que vai ser aquele Uncut Gems, só que com a narração de fundo. Só que aí não. Aí ele te dá a introdução, aí ele tem o tempo dele pra te contar toda a história, onde que aquilo ali vai parar. E aí ele vai pra... Nessa fase mais contemporânea dele, ele tem o Lobo de Wall Street, ele tem Ilha do Medo. Eu adoro Ilha do Medo, gente. Pra mim, o Scorsese mostrando que ele também sabe fazer um puta de um suspense. Thrillerzão, Thrillerzão, nervoso, assim, né, e- mano? Nossa, O pessoal da República do Medo já ia falar, será que não é de terror esse filme? A gente... Porque, cara, é um filme de terror, na minha opinião. Quando eu assisti, esse filme é de 2010. Esse filme me deu medo mesmo, sabe? Ele é um filme de fantasma quase, né? Ele tem várias Aquele várias clima cenas... tenso, né? Assustador. Tem várias cenas, quando ele entra no farol mesmo, ele tem várias cenas ali que ele tá sendo perseguido por um fantasma, que, né, a gente sabe no final do filme o que é que tá acontecendo, ou não, mas, enfim. sabe. Acho que ele é bem claro no final. Então, assim, ele tem essas fases dele, ele tem o estilo próprio dele, com toda essa introdução, essa ambientação, a violência. Aí ele vem com Silêncio, né? Em 2016. ele vem filme com de 3 Silêncio. horas dos Eu monges amo tibetanos. Silêncio. Que chama o Gente, menino tá do vendo? tic-tic-boom. E ele tá ali falando Que de não era violência, do Tic-Tic-Boom, ele vai falar de fé. 3 horas, 3 padres. Então, foi o Adam Driver e o... Cara, mas... Andrew- inclusive, olha como ele é bom em plot twist, né? Que até em Silêncio tem, assim, várias reviravoltas, principalmente ali no final. E o filme é muito bem construído sem ele precisar daquilo tudo que ele tinha feito antes, né? É um filme novo mesmo. É uma coisa... Eu sinto muito frescor. A invenção de Hugo Silêncio. Cabret também, gosto. cara, é um filme muito bonito. Inclusive teve É dele? É dele. Calma aí. Para tudo. ué. É dele. Gente, eu tô descobrindo que eu Faz o amo Scorsese. episódio com o Ele- IMDB aberto, Gustavo. Ele tá Eu descobrindo tô que, na verdade, ele gosta que mais eu ainda do amo Scorsese. E aí você tá naquela vibe ali, não, vou ver um filme do Scorsese. O Scorsese é aquele cara, né, violência e tal, aquela podridão. Aí você vai ver a invenção de Hugo Cabret, o filme mó bonito, cara, que fala sobre cinema, sobre a história do Lindo. cinema. E o protagonista é uma criança. E o filme todo colorido, com os efeitos visuais. E ele é um cara que sempre trabalhou com efeito prático, né, aquele cara mais... Aquele filme mais... Como ele fazia filmes mais urbanos, né, aquele filme mais fechado ali nas cidades e tudo mais, que não precisava tanto de CGI. Aí, em Hugo Cabret, ele já vai pro... Ele já mostra que ele sabe trabalhar também com CGI, que é muito bem trabalhado, ele é muito bem feito, não fica aquela coisa muito artificial. E ele usa muito CGI no irlandês agora também, né? Pra rejuvenescer Pra a galera. rejuvenescer os... E envelhecer também, né? Que ele rejuvenesce e envelhece todo mundo ali. Lucas, como você é o nosso o bastião do Scorsese aqui hoje, você vai ter que responder essa pergunta. Eu não vou te torturar de mandar você escolher só um, não. Eu vou ser um pouquinho mais legal. Ó, desafio da Ilha Deserta. Você tem que escolher 2 filmes do Scorsese pra levar com você pra Ilha Deserta. Quais você escolhe e por quê? 2, dos 25 longas dele, você tem que escolher 2. Eu sou legal, gente fina. Eita, difícil, hein? Tá, mas vamos lá. Eu acho que eu levo Ilha do Medo, Que desespero. Os Bons Companheiros. Meu Deus. Eu levo Ilha do Medo e Os Bons Companheiros. Eu jamais levaria a Ilha do Medo pra uma ilha deserta. Ah, já que tá indo pra ilha, seria, né? Vamos. seria o último filme que eu levaria. Cara, Eu Ilha do levaria Medo um é um dos meus Cabret, favoritos sabe? dele. Ver uma Pronto. coisa bonitinha ali, né? Levaria o Bonitinho, Hugo Cabret e um né? filme da Pixar. Tá, e por quê? Eu gosto dessa pegada dele mais antiga ali, dessa primeira fase dele, mas o que eu me identifico mais, o que eu gosto mais é essa pegada dele dos anos 90 pra cá. A Ilha do Medo é um filme que eu assisti várias vezes dele. É um filme que eu, de primeira, assim, eu nem sabia quem era Scorsese, eu assisti esse filme na época, assim, e pra mim tudo funciona muito bem nele. O plot twist do filme, as atuações, a ambientação dentro da ilha, o clima de suspense e de terror que ele tenta colocar, a trilha sonora, pra mim
é tudo muito bem encaixado nesse filme. É um filme que eu gosto de rever ele sempre. E Os Bons Companheiros é um dos melhores filmes de máfia pra mim. Eu acho que depois de Poderoso Chefão, é Bons Companheiros, que também tem aí suas 3 horas. Outra coisa é que o Scorsese ele não faz filme curto também não, né? Os filmes dele são tudo aí de 2h30 pra frente. Os Bons Companheiros, cara, pra mim é uma história de máfia muito bem contada ao longo de anos, assim. Que ele começa com o protagonista ali criança e ele mostra os caras sujando as mãos mesmo. Não é aquela coisa... Difícil entrar nessa comparação, viu? Gente, adoro Poderoso Chefão, a gente tá gravando aqui agora. Não compare. É porque ele... mas são visões diferentes. Ali em Poderoso Chefão, você tá vendo ali o líder da família, comandando tudo, como que aquilo ali funciona dentro da família deles. Aqui a gente vê os caras que realmente sujam as mãos, como é que eles entram na máfia, o que eles têm que fazer. Uma visão mais recente também desse mundo de máfia. É tipo o CEO e o trainee. E o trainee, é isso mesmo. Filme de CEO então, e filme de trainee. Ele pega os caras que tem que matar, colocar o corpo no porta-mala e desovar e resolver os pepinos pra lá. E como que eles vão crescendo dentro, como que é a hierarquia disso tudo. Bacana, são temas leves. Só temas leves. Mas enfim, pra mim seria Bons Companheiros e Ilha do Medo são os meus favoritos. Gente, você vai ter pesadelo nessa ilha... Eu não sei como é que você vai dormir nessa ilha deserta que você vai levar esses 2 filmes. O filme de morte, como que coloca um cadáver no carro, e o outro é sobre uma ilha assombrada. Entendeu? Não existe nenhuma... Só coisa leve, só coisa tranquila pra dormir bem, não ter pesadelo. Gosto, e você? Eu levaria Hugo Cabret, agora que eu descobri que o Hugo Cabret é do Scorsese, juro por tudo que eu não sabia que o Hugo Cabret era dele. Eu assisti o Hugo Cabret no cinema em 3D, eu lembro que eu fui ver porque estavam falando muito bem do 3D e eu tinha perdido Avatar. Eu falava assim, não, mas essa ferida eu vou consertar com o Hugo Cabret, eu quero ver coisa voando na minha cara. E tem uma cena que tem uns papelzinhos assim, que ele tá em cima do relógio ou dentro... Não, é uma cena que ele tá no quarto e aí voa vários papéis, assim, e os papéis invadem o cinema todo, a sala de cinema toda. Aquilo ali, assim, eu fiquei apaixonado e ele tava contando sobre a história do cinema. E é lindo o filme, assim, que faz a gente se apaixonar mais ainda. Apesar de ter zoado o Lucas, eu fiquei um pouco com vontade de levar Ilha do Medo, mas eu vou levar... Mas eu vou levar, então, o Hugo Cabret e o Lobo de Wall Street, que eu acho que, assim... Da década passada, é um dos melhores filmes dele, não tem pra ninguém, né? Fiquei balançado de não pegar ele. Eu peguei, se a gente demais fazer isso. Se a gente for pra mesma ilha, a gente vai trocando os DVD. Eu também fiquei muito tentado a escolher tanto Lobo de Wall Street quanto Ilha do Medo. São 2 filmaços, assim. Lobo de Wall Street só não foi melhor nas premiações porque teve uma campanha feroz contra, querendo dizer que ele tava glamourizando o Jordan Belfort lá e não tava, né? Mas enfim, isso é uma discussão para um outro momento. Eu levaria o Caminhos Perigosos. É um filme que, assim, eu gostei demais de assistir, cara. É um dos primeiros longas dele. É muito legal como ele te bota pra dentro daquela cidade, pra dentro da vida daquele moleque. E aquele moleque, que é o De Niro, ele vai virando um vilão dentro da história. Ele vai sendo consumido pelo meio em que ele está. É muito bom, é muito bom. É um filme muito incrível. Eu preciso rever, inclusive. Faz um tempão que eu não vi. Cara, é muito bom ver o De Niro nesse filme, né? Que ele tá muito molecão, assim, né? É outra atuação completamente diferente do que a gente é acostumado a ver dele. Pois é. E eu levaria também, gente, Os Infiltrados, que é o filme que rendeu a ele o Oscar de melhor direção. Que o Gusta já arrependeu da Sério? Nossa, a gente precisa ir pra mesma ilha. Essa seleção tá perfeita. Sério, gente, vocês compraram a mesma passagem que eu? Depois eu mando o voucher da Decolar pra ver se vocês estão indo pra mesma ilha. Porque Os Infiltrados, cara, é meu tipo de filme. Não que eu seja, assim, o maior fã dos filmes violentos pela violência. Eu gosto muito de filmes muito violentos e gosto muito de filmes que não são também. Não é, assim, um fator sine qua non pra mim. Mas é um filme muito insano, muito rápido, muito louco. É tudo muito arriscado. É tudo muito perigoso e como o Lucas falou uns minutinhos atrás, o risco é real nos Infiltrados, não tem proteção de roteiro, sabe? E o filme é de 2006, capaz que a gente já pode falar, né? Morre gente pra caralho, sabe? Você viu o nome da pessoa lá, fulano é famoso, não é garantia de nada, pode ser que ele morra.
E aí e vai. E é engraçado, tanto filme foda que ele tem, ele ganhou o Oscar de melhor diretor por causa desse, né? Que é excelente também, mas assim, você põe na fileira das comparações, você pensa, nossa, mas podia ter ganhado aqui. Nossa, mas podia ter ganhado aqui. É um cara que passa muito por isso. E, enfim, ele ganhou esse Oscar e esse filme é muito louco porque ele é muito rápido, muito confuso. Fulano é bandido, mas é do bem, mas é do mal, mas é do bem, mas é do mal. E é assim, até legal, até pra acabar com essa história de bem e mal, né? Fala que é tudo muito cinza ali, é todo mundo muito fudido da cabeça, todo mundo muito merda e tal. E é um filme que vale total a pena. Esse eu levaria pra ilha tranquilamente. Agora, o responsável pela curadoria é o senhor Gustavo Azevedo. Gusta, quem foi o diretor que você trouxe pra gente debater? Gente, enfim, como o Lucas também ficou confuso, eu também fiquei bastante confuso. O Luiz não teve esse problema, vocês vão ver a hora que ele começar a falar. Jamais teria esse problema. Tive sim, mas eu falo na minha vez. Tá bom. Eu fiquei muito tentado em falar sobre o Christopher Nolan, mas eu acho que a gente já teve um episódio sobre o Christopher Nolan. E a gente também fala muito sobre ele aqui. Ele é um ponto de discussão constante, porque ele é o que fazer e o que não fazer no cinema. Parece que a gente sempre traz ele como exemplo. Que é um cara contemporâneo, né, cara? A gente analisa o que a gente tá vendo, o que a gente tá acompanhando, a gente analisa com base num cara que tá mais próximo, né? Que é ele. Tipo assim, isso aqui é um tipo de coisa que ele faz que eu gosto, isso aqui é um tipo de coisa que ele faz que eu não gosto e tal. Inclusive, dando quase um spoiler aí pra escolha do Luiz, a gente escolheu diretores vivos, todos, né? Todos os diretores contemporâneos. Isso a gente pode depois até fazer um outro episódio, se ficar legal, assim, né? Eu acho que já tá legal, já dá pra fazer. Fazer um outro de póstumos, né? Tipo assim, de diretores já que não fazem mais filmes, os mortos. E fazer um pouquinho de representatividade também, né? Pelo amor de Deus, que foi muito homem branco velho aqui agora. A gente tem mas aí se a gente pegar os póstumos, já era também. Mas a gente tem que compensar sim, depois. A gente tá devendo. Com certeza. Então, eu vou falar sobre um diretor que, assim, pra mim abriu as portas pra mim no cinema. Eu sempre gostei de filme, né? A gente sempre fala sobre a nossa história com o cinema aqui. Mas eu acho que ele abriu a sétima porta, assim. Ele abriu uma das últimas portas, que é o Darren Aronofsky. Já começa com um nome complicado, tá? Só pra vocês... Já começa por aí, né? Já começa por aí. Eu vou contar minha história pessoal com ele. Eu acho que, assim, quando eu vi pela primeira vez aquele pôster daquela Natalie Portman com o olhinho maquiado de preto, uma asinha, um olho vermelho, assim, tipo aquela parte branca do olho toda vermelha, falei assim, essa mulher aí, ela é intrigante, essa mulher tem uma história pra contar. Alguma coisa vai acontecer com ela. Eu fui assistir esse filme, eu queria aplaudir, eu queria assistir de novo. E eu acho que eu furei. Eu ganhei de aniversário um DVD do Cisne Negro, eu nem tinha coleção de DVD. Ganhei esse DVD do Cisne Negro, que é um filme dele, de 2010. E eu fiquei apaixonado pela história. Eu furei ele. Eu assisti umas 10, 12, 15 vezes. Então, assim, tem o filme quase decorado na cabeça. E por isso eu escolhi o Darren Aronofsky. Vou chamar ele a partir de agora só de Aronofsky, pra ficar mais fácil. O Aronofsky foi um cara que estudou cinema e antropologia social em Harvard. Então ele já tem um dedinho na pedância. De muito tempo já. E ele também, ele é um pouco ambientalista também. Então isso fica muito mais claro no último trabalho dele, que a gente vai falar aqui. E ele também tem essa pegada mais ambientalista, de preocupação com o meio ambiente e tudo mais, que todo mundo deveria ter, inclusive, que o mundo tá acabando. O primeiro longa que ele fez é chamado Pi, que é um filme de 1998. Não é o Pi e as Aventuras de Pi, né? Não confundir o menino do barco. Mais longe disso, impossível. Mais longe um do outro, impossível. Sim, eles são extremamente opostos. Aliás, os protagonistas são homens. Ponto. É isso. Em Pi, ele conta a história de um cara, de um matemático, que descobre que o mundo segue uma lógica.
interna em espiral e que as coisas se interconectam e que as pessoas conversam o que conversam porque tudo tem um motivo, e aí ele começa a entrar numa pira, toma um doce e vai para um mundo paralelo, assim. Tô brincando, essa última parte de tomar doce para um mundo paralelo não tem. Mas parece que tomou, sabe? Mas é um tipo filme isso. surtado. É um filme surtado e inclusive foi esse filme que rendeu o prêmio de direção para ele em Sundance. E o filme de estreia, o cara ganhou um prêmio em Sundance. Vocês estão querendo que eu não ia trazer qualquer um pra cá, apesar de né? Ah, tem outro detalhe legal. Ele por muito tempo teve um bigode que parece comigo, sabe? Um detalhe importantíssimo pro contexto. Procura Darren Aronofsky aí no Google, que vocês vão ver que ele tem uma foto Abre que ele no parece IMDB, comigo. já tá um bigodinho dele lá no IMDb. Já. Então, assim, semelhança aí é coincidência. E aí ele fez outros filmes, né? Depois de Pi, ele dirigiu Requiem para um Sonho, que a gente já tem um episódio especial guardado pra isso. Então, assim, spoiler, fiquem aguardando. Fonte da Vida, que é um filme maluco também. O Lutador, que é um filme chatíssimo. mais pé no chão. Fonte da Vida é uma merda, desculpa. Em 2010, ele fez Cisne Negro, que foi o filme, assim, que me fez apaixonar pelo tipo de cinema que ele faz. Ele fez Noé, que, assim, pra mim é um pombo. Não deveria existir isso na carreira dele, mas tudo bem. E Mãe, que é um filme que eu amo também, que é super divisivo. Tem gente que odeia, tem gente que... Mas aí tá na vibe ambientalista dele. Só pra resumir, o Aronofsky é um cara que ele é conhecido pelos filmes intensos que ele faz. Ele não te deixa respirar. Ele não te deixa respirar nos filmes dele, simplesmente. Então, assim, ele tem roteiros complexos, profundos, que começam de um jeito e terminam de outro. No meio do filme, ele troca a mensagem que ele quer passar, mas depois, no fim, ele retoma o começo, sabe? Ele é esse tipo de diretor meio surtadinho, assim. E isso me envolve muito. Eu acho que todo filme que eu assisto dele, eu fico muito envolvido. E é o objetivo do cara. Ele tem que te prender na tela, sabe? Ele tem que te contar uma história que te prende do começo ao fim. Aí, sobre os desfechos, que aí algumas pessoas acham mais agridoce pra lá, mais doce pra cá, e aí a gente pode começar a discutir mais ele. Mas eu gosto dos desfechos que ele deu pros filmes até então, sabe? Então... Uma coisa que é muito foda no Aronofsky, desse destaque, assim, das coisas que você falou, eu acho muito legal no Aronofsky como todos os filmes dele, até nos mais normais, sei lá, né? Noé, vai saber. Todos os filmes dele, eles passeiam muito nessa linha entre o que é real e o que é alucinação. E não é muito a sonho, ou maluquice, ou surrealismo, como a gente vai falar um pouco mais tarde. Mas assim, é alucinação mesmo. Você tem eventos que você sabe que boa parte dos eventos que você tá acompanhando, eles são reais. O que você tá vendo tá rolando mesmo. Mas aí ele vai jogar um elemento ou outro, uma característica ou outra, uma cena ou outra, que vai fazer você duvidar. Fazer você duvidar daquele universo, vai fazer você duvidar da mentalidade do protagonista ou do personagem que ele tá retratando naquele momento. E é muito legal quando ele faz isso, porque, pelo menos pro meu gosto de filme, eu adoro duvidar das coisas. Eu não sou muito de ter as coisas muito certinhas na minha frente, como o meu diretor vai apontar mais pra frente. Mas, mas assim, é muito legal como o Aronofsky faz isso e como o Gusta falou, sempre deixando atenção, né? Eu acho que o Aronofsky teve a intenção de fazer Mãe como a obra-prima dele. Eu acho que era isso que ele tava querendo alcançar. Não, Mãe vai ser minha obra-prima e tal. Mas eu acho que a obra-prima dele é Cisne Negro. E não só por reconhecimento no Oscar, na academia, nem nada assim. Mas é em Cisne Negro que ele balanceia perfeitamente entre realidade e alucinação. Em que você duvida de tudo que tá acontecendo e você vê a progressão do personagem. E é uma progressão... Breaking Bad, né? Não é uma progressão do personagem evoluir, é uma progressão do personagem regredir. Ela regride enquanto pessoa pra ela evoluir enquanto artista. E ele caminha muito por essas linhas, assim, de falar que ela vai ter que se deteriorar, ela vai ter que se destruir pra ela conseguir atingir o que é esperado dela com relação à arte, que é se transformar no Cisne Negro, ser capaz de ser as duas coisas, ser capaz de equilibrar a dualidade da vida. E, assim, ele faz isso com um talento muito impressionante nesse filme. E o filme tem aquela cara de thriller pipoca de cinema em alguns momentos, mas ao mesmo tempo ele é muito psicológico, ele é muito forte. E aí ele tem essa atriz principal que ganhou o Oscar pelo papel, que é uma atriz que todo mundo sabe há muito tempo que é foda.
E o filme vai te envolvendo de um jeito e ele chega naquele desfecho que pra mim, já que você já respondendo a sua pergunta, é ideal. E pra mim ele costuma acabar muito bem. O desfecho de Cisne Negro é maravilhoso, porque o ponto é, ai, morreu, não morreu, tanto faz, não é a ideia, não é importante se ela viveu ou se ela morreu. O objetivo dela, ela atingiu. O objetivo dela era ser capaz de interpretar os dois cisnes, ser capaz de invocar a maldade nela, a rebeldia, fugir da pressão da mãe, fugir da pressão da sociedade, fugir do próprio abuso do diretor, que abusa pra tirar alguma coisa dela, mas é um abuso. Então, assim, o jeito de ela encarnar aquele cisne negro pra poder se livrar desse tipo de coisa. E quando ela consegue a ovação, no fim das contas, que ela passou pelo processo, beleza, o trabalho dela foi feito, o arco do personagem foi completo. Foda-se se ela tá viva, se ela tá morta. Não faz a menor diferença pra história. E é muito legal como ele consegue caminhar e se entregar uma peça que é palatável, sabe? Que é assistível, não é um filme inacessível. É um filme bastante acessível, ele é bem totalmente assim, acessível. Sabe? Ele é totalmente mainstream. E eu acho que isso é legal do Aronofsky. Eu acho que é uma das maiores vantagens dele. É que ele não é um diretor difícil de chegar e de assistir um filme. Você pega todos os filmes... Depende, né? Quando ele quer. Quando ele quer, ele é acessível. Dia, né? Quando ele não quer ser acessível... Saudades. Hoje em dia você vai falar pra pessoa assistir Aronofsky, dá pra você escolher os filmes que você vai falar, ó, começa por aqui. Porque tem uns que você começar por eles... Eu indicaria todos, pra começar, eu indicaria todos menos Pi. Qualquer um que você pegue dele, você vai entender o tipo de cinema que ele faz, sabe? Apesar de que você pegar a fonte da vida, você pode se desinteressar um pouco. Mas ele tem uma pegada muito parecida em todos os filmes. Eu acho que o Pi, ele é o mais ele, sabe? A história de Pi é muito complexa por si só. Nos outros, ele tenta trazer uma linearidade para as coisas. Ele faz um fio, sabe? Até em Hacking para um Sonho, que eu acho que foi o primeiro filme dele que foi pro mainstream, assim, tem uma linearidade. Você tem um começo, um meio, fim, sabe? Do filme. É o que eu vejo nele. Ele tenta deixar, como o Luiz falou, palatável. Ele deixa palatável pro público. Ao mesmo tempo que ele tenta fazer um filme complexo, ele deixa palatável. É isso, é basicamente o resumo do Aronofsky, né? E o quanto ele explora, né? O psicológico, né? A cabeça dos personagens. Como ele entra muito a fundo nisso, né? E a percepção do protagonista, da cabeça do protagonista, de todos aqueles acontecimentos, de toda aquela pressão ou de drogas que ele tá usando. Loucura, né? É muito... Ele quem? O protagonista ou o Aronofsky? Nossa, deve ser os dois, porque... Não tem personagem do Aronofsky que tá em sossego, sabe? É óbvio que todo personagem dentro de uma história, né, num roteiro, precisa ter um conflito. Mas os conflitos que o Aronofsky traz pra tela são muito angustiantes. A pessoa não tem paz, e você não vê caminho de saída pra ele. O filme mais normal dele é Noé, que o cara tem que salvar a humanidade. Entendeu? Então, só isso, uma tarefa básica. Colocar os bichos tudo dentro do mar. Assim, você tem que colocar um leão dentro de um barco, sabe? Então, assim, não tá sendo fácil ser um personagem do Aronofsky. Eu não queria ser, apesar de gostar de assistir. E assim, tem um tempinho que ele não lança nada novo, né, cara? O último longa dele foi Mãe, 2017. Inclusive, tenho novidades pra vocês. Quem que é o protagonista de A Múmia? O melhor A Múmia já feito. O Brendan Fraser. Brendan Fraser vai estrear o novo filme de Darren Aronofsky, que se chama Whales. Agora eu não sei se é Whales, The Whales ou The Whale. The Whale, que é a baleia. O Brendan Fraser tá voltando aí, né? Inclusive, ele vai estar no novo filme do Scorsese, que sai esse ano também. Demais. E ele vai fazer um cara que tem obesidade. Na verdade é assim, ele vai interpretar um cara que chama Charlie, que é um homem de meia idade que tá sofrendo por causa de um romance que ele teve, um romance gay, inclusive, que teve desfechos horríveis, assim, parece que o cara morreu. E aí ele entra numa depressão profunda e começa a engordar, e ele vira essa The Whale, sabe? Pejorativamente falando, ele fica muito obeso. E aí ele passa por vários laços com a filha, tenta se reconectar com as pessoas, enfim, e tenta superar o sofrimento que ele tá passando ali por uma doença que ele tem. Parece que vai ser um filme bem interessante. É uma peça de teatro, inclusive, bem linear, mas o Aronofsky vai dar um jeitinho, né, dele. Eu acho que não vai ser... ele vai dar. Uma Aronofskada, assim.
Dar a complexada dele ali. Né? Assim, eu não sei se vocês ouviram, mas Brandon Fraser é com A, né? Eu sempre eu quero muito ver ele. A gente já comentou isso aqui num episódio aí pra trás, mas eu acho que o Lucas nem tava aqui no podcast ainda. Eu queria ouvir de novo de vocês sobre Mãe. Obra-prima ou maior pedaço de merda do Aronofsky? O que vocês acham? Eu vi Mãe, e inclusive eu gosto pra caramba, um dos meus filmes favoritos do Aronofsky. Ele é aquele filme que tem quem ama e quem odeia, né? Aquele filme ficou bem polêmico aí, foi bem pro mainstream. Mas, cara, eu fui assistir... O Aronofsky é o tipo de filme que você não pode ver nem o trailer, né? Pra não estragar. É o filme que é bom você chegar bem cru pro filme. E eu fui ver assim e falar... Vou ver Mãe, não tinha lido crítica nem nada. Tinha visto no máximo 2 posters do filme. E aí... aquele filme começa, eu não tava entendendo muito bem o que era a pegada dele. Quando chegou ali no, sei lá... primeira 1 hora de filme que eu fui pegar e falar, é sobre isso que ele tá falando. Então, Mãe, pra mim, me pegou muito por conta disso. Além dos plots que tem, eu fui sem saber completamente qual era a temática que ele queria abordar ali. E quando eu entendi o paralelo que ele tava fazendo, falei, cara, genial isso que esse cara fez aqui. O jeito que ele consegue colocar em tela e as metáforas que ele consegue fazer em volta da história em volta da história base dele, né? Eu acho... E a Jennifer Lawrence tá ótima nesse filme. E absolutamente sufocante, né? Só Sim, plano sim. fechado, cara, o tempo inteiro. Claustrofóbico. Você não entende que diabo está acontecendo. E ele parte do vazio absoluto pra trio elétrico em Salvador. Saturado. Você não consegue nem saber onde você tá. Tá todo mundo pulando e gritando em volta de você. E tiro, porrada e bomba, sabe? Eu falei que eu fui entender... assim, a temática do filme lá pra 1 hora de filme, eu terminei o filme, eu tive que ir atrás de ler alguma coisa também. Falei, será que é isso mesmo será que eu entendi? mesmo? Será que eu tô certo? E você, Gusta, defende? Não, eu defendo muito. Eu acho que... você até comentou sobre como o filme vai ficando intenso. A gente tem que dar muito elogio pro design de som também. Porque o filme ele vai ficando com ruído, poluído. Depois que vocês reverem o filme, prestem atenção como ele vai ficando incômodo. E o Aronofsky faz isso com todo o filme dele. Mas, ao mesmo tempo, é o filme que ele mais te esfrega na cara que ele é inteligente, sabe? Eu acho assim... Ele não é o melhor filme dele. É o momento Lars von Trier do Aronofsky, né? Você olha eu o acho quanto que eu sou foda, eu sou é um puta bom diretor. filme, é um ótimo filme, é um filme assim que deveria ser 10/10, mas eu acho que ele é tão pedante que ele perde o mérito. Por ser muito pedante, por ser muito... gente, olha, eu sei fazer um filme muito inteligente. É o tipo de controle que ele não tem em Cisne Negro, né? Eu acho que em Cisne Negro ele deixa... apesar de ser um filme muito tenso, ele deixa as coisas mais leves. A direção dele não aparece tanto, porque o tema já é muito pesado. Os temas que ele trata são complexos. Então, se ele começa a deixar a direção e o ponto de vista dele muito aparente, como se fosse um TED Talks, fica chato o filme. Ele tem que deixar o filme acontecer naturalmente ali, né? A gente sabe que... TED Talks com pagode. É o nosso jeitão de explicar as coisas. Mas acho que vocês entenderam, né? Tipo, é a voz do diretor saltando demais pra tela, sendo que os recursos que ele tem, na verdade, são o roteiro, os atores, o design de som. Então, assim, tudo tá ali, tudo tá muito bom. A Jennifer Lawrence tá muito boa, a Vera Bardem tá muito bom. Só que aí, no final das contas, a visão dele e ele te puxando pro filme sobressai. E aí fica aquele filme sufocante. E detalhe que o filme se passa só dentro da casa, né? Dentro de uma fazenda, praticamente. Dentro da casa da fazenda. Você não vê mais nada em volta. Uhum. E a casa muda. E assim, ele conseguir te deixar preso num filme assim que... Beleza, vai entrando um monte de gente, acontecendo um monte de coisa dentro da casa. Mas ele conseguir te prender daquela forma... Desde o começo, num filme que se passa só dentro de uma casa, no meio do nada... Nossa, eu empurraria aquele só povo por com isso vassoura. Ele já merece. Começa a chegar, Ei! Gusta, curador oficial do Aronofsky no episódio de hoje. 2 filmes pra você levar pra uma ilha deserta. Noé, pro repovoar. A ilha. Tô brincando, gente. Não vai rolar. Nessa vida não vai rolar. Cara, Cisne Negro e Requiem para um Sonho. Não tem como, né? É isso. É sobre... Tá, eu levaria Cisne Negro e Mãe. Eu levaria os Boas mesmos. escolhas. Levaria Cisne Negro e Mãe também. Mas eu quero me justificar com Mãe. Porque é um filme... Eu adoro filme desafiador, cara. E mesmo que ele soe muito pedante, é uma proposta muito desafiadora, sabe? Põe a Jennifer Lawrence pra carregar a câmera no colo
o filme inteiro e vê o que vai acontecer, sabe? E põe aquela insanidade, aquela correria, aquela bagunça, assim, é muito, muito legal. Uma bagunça progressiva, né? Você sai da calmaria extrema pro inferno total, assim. E é muito legal que ele tenha feito isso, ainda que ele tenha errado um pouco a mão nos excessos. É legal quando o diretor se desafia, assim. Eu levaria os dois. Você levaria quais mesmo, Gustavo, você falou? Hacking para um Sonho e Cisne Negro. Hacking. Me zoando aí por levar o Ilha do Medo pra ilha. Vai levar Hacking para um Sonho. Nossa Senhora. Tem feiticeiro no meio, tem drogado, tem mentiras. Vai ter só a gente traumatizada nessa ilha. Não, é a Ilha do Medo mesmo, é a própria. Assim como o Gusto e o Lucas, eu tive alguma dificuldade com essa pauta. Embora o Gustavo vá dizer que não, eu tive sim. Eu duvido. Porque qual é o diretor preferido, né? É muito difícil separar seu diretor preferido, porque a gente recebe vários tipos de filmes muito distintos e que a gente gosta pra caralho, sabe? Filmes que não tem nada a ver um com o outro. É uma coisa muito complicada de fazer. Então eu já quero começar com um disclaimer, porque eu acho que eu tenho 2 diretores favoritos. E a disputa tava muito apertada entre o Lynch e o Kubrick. Eu sei, o Kubrick, uma escolha clichê e tal, mas é complicado do Kubrick porque, tipo, quando você assiste todos os filmes do cara e o cara não tem um filme ruim, como é que você, sabe? Não dá, mesmo sendo, o seu diretor favorito é o maior diretor de todos os tempos, eu sei, mas tá assim, ele só tem filmaço, até o De Olhos Bem Fechados, que eu acho mais ou menos assim, ele tem muito valor de produção ali dentro, é inegável. Com o Kubrick é sempre assim. Mas como a gente já fez episódio do Kubrick aqui, e seria a escolha mais óbvia, eu fui com o Lynch, que é ali o meu 2º/1º diretor favorito. Como vocês já devem ter percebido aí, não foi surpresa pra ninguém desse podcast que eu escolhi o Lynch, nem pro Gusta, nem pro Lucas, nem pra minha esposa, nem pra qualquer pessoa com quem eu já conversei de cinema na vida, não ficou surpresa. Biografiazinha rápida, o Lynch nasceu em Montana, nos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro de 46, ou seja, ele tá com 76 aninhos, e ele não é só cineasta, né, ele é pintor, ator, artista, plástico, músico, escritor, a porra toda, e ele já foi nomeado a 3 Oscars de direção e 1 de roteiro. Pra quem não conhece ele ou não conhece os trabalhos dele, o Lynch é o que dá pra gente chamar de cineasta surrealista pop, digamos assim. Eu não sei, uma definição meio aleatória, mas acho que é por aí. O Lynch estudou pintura, mas ele começou a trabalhar com cinema já no final dos anos 60. E ele fez uns curtas já bem Lynch, bastante ousados. Tem vários desses curtas no catálogo do MUBI, inclusive, se vocês tiverem assinatura do MUBI, vai lá dar uma conferida. São bem rapidinhos mesmo, 5, 6 minutos. E o melhor desses curtas, na minha modesta opinião, chama O Alfabeto, que é de 69. Ele já tem todos os elementos, assim, que me fazem achar o Lynch um diretor incrível, sabe? Aquela aparente falta de sentido, a repetição de elementos pra perturbar, toda a perturbação emocional que aquilo causa, perturbação visual, exploração dos sentidos. O Lynch é um cara muito assim. Ele vai dar várias entrevistas por aí, já depois de velho, falando sobre sonho, sabe? Ele é muito focado em filosofia orientalista, apaixonado na história do Tibete, dos monges tibetanos. E toda a obra do Lynch, toda a obra dele que ele se permite ser ele, ela é muito envolta nessa hora de sonho, uma coisa meio etérea, que você não sabe o que tá acontecendo porque as coisas não fazem muito sentido. É quase uma realidade suspensa, que parece a realidade, mas na verdade não é. E aí depois ele descamba e faz umas coisas muito loucas pra te provar que aquilo não tá realmente acontecendo. Correndo o risco de rasgar muita seda aqui, vamos passar pra frente. O primeiro longa do Lynch, ele faz em 77. Ele não tava lá com essa grana toda, e é Eraserhead, que é protagonizado pelo amigo dele, que é o Jack Nance. E o Eraserhead conta a história de um operário que tem que lidar com a namorada em crise, com os sogros nervosos e com um filho recém-nascido que é literalmente monstruoso. E o filme tem aquela ambientação, a gente falou sobre Taxi Driver, Caminhos Perigosos. É engraçado que esse filme também tem uma ambientação assim de caos urbano, de pressão social sobre o trabalhador. Ele é em preto e branco, diferente dos outros dois. E tudo isso é envolto nessa hora de surrealismo, né? Ele é pai de um recém-nascido que é um monstro. Que inclusive até hoje o Lynch não fala pras pessoas como é que ele fez aquele monstro, como é que ele fez aquele bebê. Ele não fala que material, que jeito que usou. E enfim, tem aquele surrealismo e aquela tensão, aquela pressão que é a especialidade do Lynch. Esse filme foi
amplamente apreciado pelos diretores da época. O Kubrick, que acabei de mencionar, inclusive, chegou a chamar Eraserhead de filme favorito dele. Tem uma lenda urbana aí que diz que o Kubrick fez o elenco do Iluminado assistir o Eraserhead antes de começar as gravações pra falar, ó, é essa tensão que eu quero que vocês passem. E pra você ter ideia onde é que chegou o ponto, apesar de o filme ter sido lançado só no que eles chamam de Midnight Movie, um filme que não teve lançamentos enormes, não foi pra grandes salas de cinema, só que os diretores ficaram apaixonados. O George Lucas chamou ele pra dirigir Star Wars, ele não quis. E aí ele foi chamado pra dirigir trocentas outras coisas, não quis também. O Mel Brooks chamou ele pra dirigir O Homem-Elefante, que ele aceita, ele acaba dirigindo. O Homem-Elefante sai 3 anos depois. Se você quiser entender como é o artista Lynch, Homem-Elefante não é o filme pra você ver. Homem-Elefante é um filme normal. O Lynch tem 2 filmes normais. Um chama Straight Story, que é tipo a história correta, literalmente. E o outro é o Homem-Elefante, que é o filme que traz ele pro mainstream. O protagonista é o Anthony Hopkins, inclusive. O Homem-Elefante é um filme bom, mas é um filme normal, não tem a menor cara de Lynch. Ele é um protagonista que ele tem uma deformação horrível no rosto, e aí o filme vai tratando a jornada dele pela vida com aquela deformação. Muito legal, mas não enquanto análise do diretor especificamente. Depois daí, eu já tô falando pra caramba, eu quero que vocês intervenham depois, mas não falem mal do Lynch pra mim, senão vai ficar triste. Depois do Homem-Elefante, ele dirige Duna, de 84. Ele pega o primeiro blockbuster dele pra dirigir, o Homem-Elefante. Esse é um sinal de que ele não deveria fazer Star Wars, inclusive. É, ele recusou Star Wars pra fazer Duna. E... Nossa, que péssima escolha. Mas era o segundo ou terceiro Star Wars. Já que você queria que a gente começasse a intervir a sua fala, eu já começo a falar aqui, ó. Gente, assistam Homem-Elefante, assistam Eraserhead, os 2 primeiros filmes do cara, mas nossa, que fiasco é Duna, que fiasco é esse filme. E ele mesmo dele. fala isso, ele fala que o único filme que ele se arrepende de ter feito foi Duna. Porque ele tinha um director's cut lá, um corte do diretor pra fazer do jeito que ele queria, mas o filme não tava saindo bem do papel e mesmo o corte dele já não tava muito bom, e aí o estúdio meteu a mão e detonou o filme de vez, e aí o Lynch perdeu completamente o tesão do processo, largou de mão e ficou aquela várzea lá, aquele filme sem sentido. Não tem a menor comparação o Duna do Villeneuve com o Duna do Lynch. São coisas, sim, radicalmente diferentes. Isso em 84 ele dirige Duna. Em 86 ele dirige Blue Velvet, Veludo Azul. E aí sim, começa a aparecer o Lynch que as pessoas conhecem. Veludo Azul faz um enorme sucesso. É um thriller também. Ele é mais pé no chão do que outras obras do Lynch, mas ele já tem aquele ar de... Será que está realmente acontecendo desse jeito? Atuações mais excessivamente dramáticas, muitas pausas, muita contemplação, muita perturbação pelo excesso de tempo num mesmo shot, numa mesma cena. Um vilão muito maluco, sabe? Muito expressivo, meio que um Jack Nicholson que fumou crack. Mas o filme é um thriller bem linear, você entende o que está acontecendo e tal. Foi um filme, assim, que fez bastante sucesso, aí já colocou o nome do Lynch de volta no páreo depois do fiasco de Duna. No ano 90, ele dirige Coração Selvagem, Wild at Heart. Maravilhoso também. Que é um dos meus preferidos, eu acho que se não o meu preferido. Eu amo Lynch, nossa senhora. Eu adoro Wild at E Heart. aí, eu acho que você é o integrante do Meia Pantufa mais apaixonado pelo diretor preferido, assim. Provavelmente. Não sei se tá todo mundo sentindo essa paixão não saindo aí nos fones. Depois fala que não teve dificuldade, né? Nossa, mas gente, o Kubrick, eu falaria com a mesma paixão do Kubrick. Eu duvido, eu coloco minha cara no fogo. Mas ó, pega o Coração Selvagem. É o Lynch, então tá beleza. Tem a Laura Dern, que era parceira dele de vários filmes, vira parceira dele de vários filmes. Tem o Willem Dafoe, ou seja, o Lucas ia gostar. Já tem toda essa conexão. E o Willem Dafoe faz uma pessoa, assim, desesperadora, que eu não queria estar do lado do Willem Dafoe nesse momento. Nossa, um vilãozão pesadíssimo mesmo. Muito pesado. É incrível esse filme. Durante as gravações do Coração Selvagem, do Wild at Heart, o Lynch começa um projetinho especial ali com o Mark Frost, que chama-se Twin Peaks. Twin Peaks é uma série de... é uma investigação. Quem matou Laura Palmer? Uma menina aparece enrolada num saco plástico numa cidadezinha pequena. E aí eles vão tentar descobrir quem matou ela. Mas assim, é muito mais do que isso. Você imagina a TV... No começo dos anos 90, a TV que tinha a fama de ser a caixa burra, de não produzir nenhum conteúdo decente. E aí você pega um diretor surrealista,
manda pra TV aberta pra fazer uma série que é metade novela, metade sonho. Maluquice, sobrenatural e teorias bizarras e todo aquele clima meio louco do Lynch tá ali presente. E Twin Peaks faz um sucesso estrondoso na TV aberta. E muda também o jeito de se fazer TV. Você pega o pessoal do Sopranos e o pessoal de Breaking Bad, eles todos apontam Twin Peaks como um ponto de partida, assim, sabe? Ah, isso aqui mudou meu jeito de ver conteúdo, produção de conteúdo. E aí eles fazerem as séries um pouco adaptadas, assim. O Gustavo aqui é mais especialista em Soprano do que qualquer um, mas Sopranos tem um quê dessa... Ah, eu tenho uma história séria pra contar aqui, mas daquela pegada meio alucinação, meio estranheza no que tá acontecendo, você ficar meio perdido nas referências visuais que estão aparecendo pra você, os sonoras, isso tudo nasce aqui em Twin Peaks. Tô certo ou tô errado? Eu acho, inclusive... Não, eu acho Twin Peaks, inclusive, mais corajosa do que Sopranos nesse quesito de colocar elementos sobrenaturais, né, até surrealistas dentro da série. No primeiro episódio a gente já tem isso em Twin Peaks, né? Era TV aberta, né, cara? E Sopranos é TV fechada. Era muito arriscado. Era muito. E em Sopranos eles não fazem isso até, assim, vários episódios pra caminhar pra gente chegar nesse ponto de virada, né? O Sopranos, só no 5º episódio que a gente descobre que o Tony Soprano é um vilão, um anti-herói, né? Que a gente conhece hoje. Muito depois que a gente descobre que os elementos sobrenaturais estão presentes na série. E Twin Peaks é muito corajosa. Eu acho Twin Peaks demais. É uma das melhores séries, assim, já feitas pra TV aberta. Não é uma série que eu consigo revisitar tão fácil, porque tem que ser fã de Lynch pra ficar reassistindo aquilo. Não, e assim, a primeira temporada é muito boa, o começo da segunda é bom, mas a emissora intervém, o Lynch vai filmar, como eu falei antes, o Lynch vai se enfiar no Wild at Heart, no Coração Selvagem, e ele se desliga um pouco do que tá acontecendo em Twin Peaks, e aí a coisa desanda completamente, eles perdem totalmente o tom da primeira temporada, o tom do começo. Numa tentativa desesperada de renovar pra terceira temporada, o Lynch volta pros últimos episódios, dirige. Os últimos episódios da série são bons já, eles voltam aquele tom da primeira, mas não foi suficiente pra renovarem a série, ela foi cancelada. E cancelada ao ponto de o Lynch faz um filme no ano seguinte pra contar... O filme é um prequel, né? É um prévia, é antes da morte da Laura Palmer, pra emendar as pontas que ele queria emendar, e aí ele... Emendar do jeito que o Lynch emenda, né? Deixando as coisas ainda mais loucas. Desemendando. E aí depois, 25 anos depois, ele vem com a terceira e última temporada de Twin Peaks, mas aí não tem restrição de Mark Frost, não tem restrição de emissora, aí é full Lynch. Aí é uma experiência absolutamente surreal. A terceira temporada de Twin Peaks é muito mais complicada, muito mais inacessível. A gente assistiu simultâneo, né, Gusto? E a gente ia comentando um com o outro, falava tipo, que porra tá acontecendo aqui? Mas assim, 2017 eu gostei... não foi um ano fácil. É daquele Foi tipo muito que eu complexo. falo assim, eu gostei, mas eu teria dificuldades de recomendar, porque você tem que ser casca grossa, fã de Lynch, pra absorver a terceira temporada de Twin Peaks. Eu acho que o Lynch, ele é um dos diretores aqui que a gente comentou, que ele... realmente, a gente seguiu uma escadinha, assim, de diretores mais palatáveis para diretores menos palatáveis. Porque eu acho que o Lynch, a gente precisa elencar quais filmes você precisa começar a assistir para entrar no universo dele sem muitos choques, se isso é possível. Diferente do que eu falei do Aronofsky, que você, tirando ali o Pi, qualquer filme você assiste e entende o processo dele e entende a trajetória daqueles personagens. Se você cair num Mulholland Drive da vida do Lynch, é capaz de você desistir de assistir outros filmes dele. Não, calma aí. Eu vou intervir. Eu acho que Mulholland Drive não é um bom exemplo, Gusta. Mulholland Drive é o filme mais pop dele. É o filme mais pop dele, é o filme que foi pro Oscar, é o filme que levou indicação ao Oscar, além de Veludo Azul dele. Foi um filme que soltou a Naomi Watts pro mundo, sabe? Ele não é tão inacessível assim, sabe? Eu começaria por Veludo Azul, talvez The Elephant Man, e depois eu partiria pra Mulholland Drive, até porque Mulholland Drive tem continuação. E aí, mas aí só ladeira abaixo. Outra coisa. Mulholland Drive, eu também não acho que é um bom começo pro Lynch, não, apesar de eu ter começado por ele. Mas... Talvez um próprio exemplo. Porque assim, Mulholland Drive, beleza, foi pro Oscar, tudo, é um filme um dos filmes dele que se tornou mais mainstream, é o filme dele, eu acho que talvez um dos mais comentados até hoje, e só que é um filme que você assiste, ele é de
2001. 2001. Ele tem uma cara de ser do final dos anos 80, início dos anos 90. Ele tem uma cara, assim, de ser um filme menor, mais barato, e mais você não... Isso, de cara, o público que tá indo ali ver esse filme já não compra muito. E aí, mas beleza, você vai pela história, você vai pela narrativa do filme e tudo mais. E ele é totalmente confuso, as coisas vão passando e você fala, o que tá acontecendo aqui? Eu tenho um misto de amor e ódio com esse filme, que tem um monte de coisa que eu falo, cara, que genial isso que ele fez. Mas ao mesmo tempo eu fico, cara, por quê? Sabe, eu fico muito dividido com esse filme. É a pergunta que se faz sempre assistindo Lynch. Por quê? Pergunta que se faz Deixa eu só fazer uma outra ponte que eu tô aqui? que a gente vai chegando lá. Por que eu tenho apenas 6 anos, por que eu vim parar aqui? Aí depois do Coração Selvagem, o próximo longa dele é Estrada Perdida, Lost Highway, que é muito bom também. Incrível. Aí um pouquinho mais longo, um pouquinho mais louco, mais sobrenatural. Depois o próximo longa dele é A Straight Story, uma história real. Aí um filme bem mais simples de novo, aí ele puxa de volta, empurra o Lynch pra dentro de volta, vira um diretor comum ali. Depois de Uma História Real, o Straight Story de 99, o próximo longa dele é Mulholland Drive, que é o Cidade dos Sonhos, e aí eu faço igual fanbase de Twitter do Restart, eu fecho os ouvidos pra vocês falarem mal de Mulholland Drive. Esse filme é uma obra-prima. Esse filme é maravilhoso, é impressionante o que ele consegue fazer aqui dentro, e a aura de todo elemento Lynch que você precisa pra entender ele tá ali, cara. Ele tem uma história linear pra te... beleza, o que aconteceu com essa mulher? Ela perdeu a memória, ela não sabe o que ela é, o que aconteceu com ela, ela estava envolvida num acidente, aí a outra vai ajudar ela, e você vai se envolvendo naquele mistério, vai tentando entender o que está acontecendo com ela, vai atrás das pistas com ela e tal. E aí chega um determinado momento, lá nos últimos 20 minutos, meia hora, que ele vira a chave. Tipo, literalmente, ela abre uma caixa com uma chavinha, aí a câmera vai pra dentro da caixa, e aí o filme vira uma outra coisa, completamente diferente. Ele brinca totalmente com a sua cabeça, pra falar assim, você achou que você tava entendendo? Você achou que você tinha pegado o que eu tava fazendo? Então vem aqui, que você não pegou, não. Deixa que eu tenho uma caixa pra te mostrar. E aí ele inverte completamente o filme, ele enlouquece totalmente o filme. Mas, evidentemente, eu não vou falar, não sou tão inteligente assim. Eu fui ler pra saber o que as pessoas achavam do filme, quais eram as interpretações que eles davam, porque o Lynch não gosta de dar interpretações, o Lynch não explica. Ele detesta explicar coisas, fala, o que tá na tela é o que você tem que ver, eu não tenho que te explicar. O que você recebeu do filme é o que você tinha que receber dele. Só que aí, assim, você percebe várias críticas ali à cultura de Hollywood e à cultura da traição e do falso amor e da vingança e do ressentimento, do ciúme e tal, tudo colocado na relação daquelas duas, porque a interpretação que se dá é, até a abertura dessa caixa, a gente tem um sonho. Depois da abertura da caixa, a gente tem o que realmente aconteceu entre as duas. A primeira parte do filme é uma interpretação da personagem da Naomi Watts sobre a situação, e a segunda parte, o final do filme, é o que realmente aconteceu entre as duas. E aí o filme muda drasticamente, muda de tom, ele muda... Até a fotografia muda um pouco, o jogo de luz dá uma secada, assim, ele fica menos etéreo, fica mais verossímil e tal. E o filme tem uma virada louca, assim. E eu acho que é a melhor obra do Lynch no total, porque ela, ao mesmo tempo, ela tem um relativo alcance mainstream, mas ela não esconde o que é o Lynch, ela não esconde o que o Lynch quer mostrar. É diferente, por exemplo, do Homem-Elefante, que não tem nada das características que fazem ele ser o diretor que ele é. Aí depois tem lá o Império dos Sonhos, de 2006, mas o Império dos Sonhos, esse é pra fã die hard mesmo. Ele tem 3 horas e ele não faz o menor sentido. Eles foram escrevendo o roteiro enquanto o filme estava sendo filmado. Então ele é um pesadelo, ele é um filme de terror. Ele é um pesadelo maluco de 3 horas em que as coisas não são mal encaixadas, não fazem sentido e são apavorantes. Ele é escuro, tem grito, tem muito close, tem muita expressão. Um show da Laura Dern, mas assim, você assiste e se você tiver cabeça pra assistir as 3 horas, você termina o filme e fica... Quê? Hã? Aí já é total. E depois fica nas suas costas repetir o pesadelo na hora de dormir, né? Daí você e esse é aquele que, tipo assim, não adianta você ir ler, procurar na internet explicações pro roteiro, não, porque você não vai achar, cara. Vai ter um monte de coisa ali que... E eu acho que é esse o charme do Lynch. Aqui eu já queria que vocês conversassem, não sobre o Lynch, mas sobre esse tipo de filme, porque eu acho que vai muito de acordo com o público, sabe? Tem gente
que precisa entender o que está acontecendo. Que acha que se eu não entendi, ou se o diretor não me permitiu entender o filme, isso é simplesmente pedância, isso é arrogância de cinema de arte, e isso não deveria estar acontecendo. Já tem outras pessoas que vão na linha do que o Lynch está querendo interpretar, quer dizer assim, cara, eu joguei ali porque eu achei bonito, ou eu achei que soa bem, ou me veio num sonho essa ideia, ou eu imaginei isso aqui, ou eu vi uma coisa, me lembrou de outra coisa, eu resolvi pôr em cena. E não necessariamente que todos os elementos que estão dentro do meu filme têm que casar com o que está escrito no roteiro. Às vezes eles são elementos simplesmente imagéticos ou sonoros. E o Lynch faz muito isso. É uma linha de filme que é inacessível por causa disso. Porque quando a gente vai buscando explicação, a gente sofre, porque a gente não vai achar na maior parte dos casos. Vocês acham que vocês são assim... Não pra todos os filmes, mas que vocês aceitam bem esse tipo de filme, vocês não aceitam de jeito nenhum esse tipo de filme, é meio termo, vai depender do diretor, vai depender do filme. Como que vocês interpretam isso pra vida cinéfila de vocês? Eu acho que depende muito do diretor. Eu, particularmente, eu gosto muito de filmes que você tem que entender ele ao longo do filme. Você não pega a história logo de cara e ele vai te dando elementos ali ao longo da história, que lá no final eles vão se encaixar, beleza? Às vezes não se encaixa, às vezes você... O próprio Mãe, por exemplo, que a gente comentou, foi um filme que, beleza, se você assistir ele 2 vezes, você vê que tudo se faz sentido ali. Mas, de primeira, às vezes você não pega tudo, você não pega todas as referências, tudo que ele tá querendo dizer, você pega o geral que ele quer te dar ali, mas você não... Às vezes fica alguns detalhes perdidos. Você fala, mas por que aconteceu isso? Aquela cena, o que aconteceu? E o Lynch, pra mim, ele é full isso. Eu vou jogar aqui e é isso, não vou te explicar, não vou... No final não vai fazer sentido. Em Mulholland Drive, beleza. Você assiste até o final, faz total sentido, tudo. Tem algumas coisas que ainda não, mas que você releva também. A história principal, ela fecha. Né? A história principal, ela se fecha. Ele tem todo um corte ali no final que é basicamente pra te explicar. Mas eu não acho que necessariamente o filme tem que te explicar. Não é isso que me incomoda. É ser... O que me incomoda é o filme... É difícil de explicar por que a gente não gosta de uma coisa. Eu entendo, total. É tipo assim, às vezes não é pra nós. A gente assiste e a gente acha tão, sabe, sei lá... O estilo do Lynch, particularmente, não é pra mim. Sabe? Não é meu tipo de filme. Então, assim, o ponto que eu quero chegar é... Eu gosto de filmes que te dão essa complexibilidade pra história, que te dão esse mistério de você ir acompanhando. Junto com o protagonista, você vai tentando descobrir o que tá acontecendo, o que tá sendo mostrado em tela. Filmes que mostram ao invés de ficar te explicando toda hora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as coisas têm que fazer sentido. É uma história que tá sendo contada. Você quer que no final dela você entenda ela. Por mais que você não entenda, você quer ficar curioso sobre o que aconteceu. E não que... tenha simplesmente imagens aleatórias jogadas na sua frente e justificadas que são um sonho. Você precisava ver o cavalo branco de Twin Peaks no meio da sala de estar. Você ia morrer de raiva. Eu acho assim que eu vou fazer o meio termo, né? Vira e mexe, a gente troca de papel, né? A gente sempre tá um mais extremado pra um lado, o outro mais pro outro. Mas a thumb desse episódio vai ser assim: Lucas diz que Lynch é uma bosta. Cortes do meia. Cortes do meia. Furos do meia. Furos da meia. Furos de meia. Mais um quadro. Eu acho que tem pros dois lados o Lynch. Eu acho que o Luiz passou aí pela carreira dele, a gente viu vários tipos de filme dele. E uma das coisas que ele tem mais mérito, voltando a falar dos veteranos, acho que o único que não é veterano aqui é o Aronofsky, que a gente falou nesse episódio, mas voltando para isso dos veteranos, eles têm atores e atrizes que eles gostam de trabalhar. Eles têm uma característica em tela que fica muito marcada e que é impossível você não reconhecer. E eu consigo também ver no Lynch o tipo de trabalho que ele tá fazendo desde o começo. Você consegue já identificar, cara, eu tô assistindo um filme do Lynch que vai mais pra esse lado aqui de não explicar. Eu tô assistindo um filme do Lynch que é mais o meio termo, ele vai fazer uma zona cinzenta. Agora eu tô assistindo um filme do Lynch que, sabe, tá indo por outro caminho. Você consegue, desde o começo do filme, ver o que o Lynch tá fazendo. Então,
Não tem o Lynch é ruim, o Lynch faz filme inexplicável, o Lynch fala só sobre sonho. Não, ele tem filmes e filmes. Cada filme dele eu analiso muito separado. Eu consigo fazer essa distinção do Lynch. Na verdade, eu fui aprendendo aos poucos a fazer. Porque, por exemplo, Blue Velvet é um filme que poderia ter sido feito por outro diretor. Uma história que poderia ter sido contada por outro diretor. E seria uma história semelhante àquela. Só que se você pega filmes como Mulholland Drive, jamais outro diretor faria. Só o que tá na cabeça dele consegue produzir aquilo. O Blue Velvet e o Coração Selvagem, né? O Wild at Heart. Eu acho que os dois, eles são assim... Se passasse pra outro diretor, eles funcionariam... Isso, assim, dos filmes que tem uma pegada meio termo, né? Que são lineares, mas tem um pouco de sonho. Esses poderiam ser trabalhados por outro diretor. Straight Story, Elephant Man... Qualquer diretor teria dirigido. Não tem nada de marcante ali. Agora, os full Lynch... E ali do Mulholland Drive pra frente, eu acho que Estrada Perdida também seria difícil outra pessoa dirigindo. Mas enfim, Estrada Perdida, Mulholland Drive e ali pra frente é o tipo de coisa que só ele, assim. Sim, tirando Twin Peaks, que é um show à parte, né? Twin Peaks, o Lynch, ele tem na carreira dele o maior fenômeno da TV aberta, assim, declarado, né? Foi um boom, ninguém tava esperando que Twin Peaks ia virar esse fenômeno. É porque a gente não consegue entender, né? O fenômeno que foi Twin Peaks. Ele foi Os Estados Unidos paravam, gente, para assistir. Igual quando a gente falou sobre I Love Lucy, as pessoas paravam de fazer o que elas estavam fazendo para assistir Twin Peaks. As pessoas pararam para ver sonhos na TV. Então, o cara revolucionou muito a televisão aberta. Ele realmente é um dos melhores diretores vivos. Não discordo do Luiz, mas eu acho que ele tem filmes e filmes. Não vou ficar aqui, o cara só faz filme cabeçudo, só faz filme chato, que eu não entendo. Ele tem uns que é chato que eu não entendo, sim. Mas eu acho que dá pra analisar um por um, sabe? A minha Ilha Deserta nunca foi tão difícil. Eu gosto de tanta coisa dele, cara. Mas eu acho que Mulholland Drive, sem sombra de dúvidas, Mulholland Drive é a obra-prima dele. Eu recomendo esse filme pra qualquer pessoa. Esse filme é maravilhoso. E eu acho também... Será que vale recomendar a série? Será que eu levaria uma série pra Ilha Deserta? É até bom, né? Que gasta mais tempo na Ilha Leva um filme que eu vou levar a série. Então tá bom, pra gente revezar, né? Eu vou levar também Eraserhead. Porque Eraserhead é muito revolucionário, cara. Que filme foda, que filme pesado e doído e perturbador e tenso, e aí ele vai ficando mais e mais bizarro, e o filme vai te irritando, aquele choro daquele menino, aquela gritaria e aquela pressão na cabeça daquele cara, e aí tá aquela coisa assim aterrorizante, de sufocante em cima de você, e depois o Lynch entra na loucura, põe uma mulher cantando dentro do roteador, Cara, eu amo um diretor. Lynch me adota. Eu levaria Eraserhead e Cidade dos Sonhos, mas com muita dor no coração, se eu pudesse eu levava o catálogo todinho. Com certeza eu levaria Lost Highway, que é a Estrada Perdida. Acho que é um filme muito tenso, é um dos filmes mais soturnos dele, um dos filmes mais densos. Não sei se é densos a palavra, mas ele é meio nojento, assim, ele é meio estranho. E é engraçado ver isso no Lynch, assim, ele vai muito pra esse lado meio gore, meio estranho. Apesar de que em Eraserhead tem bastante também, né? Muito mais pelo monstro do que a gente vê em Lost Highway. Então eu levaria Lost Highway. Só filme perturbador, gente. Essa ilha tá bizarra. A gente vai ficar muito sério. lascado. A gente tá precisando Que tenso. A gente tá precisando, eu descobri agora. Quem é que quer levar Toy Story 3? Gente, eu tô passado, de verdade. A gente tá muito problemático com esses diretores. Mas enfim, você levou Cabré, você tá do bem. Você tá... eu só... Ainda tá bem, né? Minhas 4 personalidades discutindo os filmes que eu tenho que levar. E eu levaria a primeira temporada de Twin Peaks, que é curta, e você consegue entender ali o que o Lynch queria propor para aquilo, né? Para aquela história que ele queria contar. São 6 episódios a primeira temporada? São 7 episódios na primeira. Então são 7 episódios na primeira temporada, que é muito bem construída, muito bem atuada e que tem os roteiros menos novelescos. São roteiros mais pé no chão, assim, né? Não que novela não seja pé no chão. Eu levaria até onde eles revelam quem matou a Laura. Comecinho da segunda temporada, né? Não sabia que dava pra fazer isso. Meu DVD...
Corta na o DVD no prateleira. meio, quebra o DVD. Eu acho Lá que na até prateleira. ali onde revela a Laura, a série vai de excelente qualidade. Depois que revela quem matou a Laura, porque Sim. a emissora força ele a revelar, aí a série Exatamente. desanda completamente. Desanda e aí fica muito pastelão. Não pastelão, né? Fica muito novelão mesmo. Fica aquela coisa meio Globo Mexican soap operas. Aí já não quero. Lucas, você levaria alguma coisa do Lynch pra Ilha Deserta? Tem que levar? Já que tem que levar, né? A gente Se leva. você quiser me falar que não quer levar, tudo bem, eu entendo. A gente dói o pega os coração, seus- mas tudo bem. Já vai ter o de vocês lá, imagina mesmo aí, ele vai ter Você fala tanto filme assim, do Lynch. posso Deus levar me livre. mais 2 do Scorsese no lugar? Tá, mas levaria Veludo Azul e o Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, que é como eu falei, é um filme que eu tenho um misto de amor e ódio por ele, mas o Lynch, uma coisa que a gente não pode negar, né, é que ele é ousado. Ele gosta de te causar um impacto com o filme. Você vai ficar pensando nesse filme uma semana. Por mais que tem coisas ali que eu não gosto nas obras dele, mas Cidade dos Sonhos foi um desses filmes que eu terminei de ver, fui dormir pensando nele, acordei pensando nele e eu, meu Deus. E não tem como você tirar ele da cabeça durante um bom tempo. Então, Você assistiu comigo a primeira vez? Foi não, né? não. Não, achei que tinha... Ah, não, é porque a gente fez uma... Eu obriguei uns amigos a fazer uma maratona de Lynch uma vez lá em casa, mas eu acho que você não tava, não. Eles ainda são seus amigos? Ah, inclusive a Carla, minha esposa. E ela nem era nada minha na época. Eu acho que ela apaixonou em mim por causa do Lynch. Certeza. Foi sim. Meu Deus, que Ela odeia, errado. não tem jeito. Tá bom. Nossa senhora, como que casa depois de... Não, caso... então é amor mesmo, né? Porque ela É foi amor mesmo, assistir... casou apesar Ela- do Lynch. Foi guerreiro. Apesar do Lynch. E aí, gostaram do episódio? O que mais vocês querem ouvir aqui no Meia Pantufa? Troca uma ideia com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Achou que eu ia ficar o episódio inteiro sem falar, né? O Lucas tá de microfone novo, gente. Vocês vão ouvir uma voz suave e aveludada a partir desse episódio. Tchau, Veludo Lucas. azul. Muito obrigado por essa compra. E a luz do microfone dele é azul, né? O microfone é azul, em homenagem ao Lynch, que ele adora tanto. Tchau, Lucas. Até semana que vem. Tchau, até. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.